O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirma que o plano de reeleição dele ao comando da casa não depende da vitória de Jair Bolsonaro nas urnas no ano que vem. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Lira disse o seguinte, abre aspas, a vida do presidente Bolsonaro é uma, a minha vida é outra, fecha aspas. Segundo o parlamentar, a filiação de Bolsonaro ao PL está definida e o vice na chapa pode ser do PP, o partido do Arthur Lira. Na entrevista à Folha, o presidente da Câmara ainda falou sobre o chamado orçamento secreto e considerou anormal a decisão da ministra do STF, Rosa Weber, de suspender os repasses das emendas de relator. Ao contrário dos relatos de deputados e senadores nos bastidores, Arthur Lira negou que os recursos sejam usados como moeda de troca para aprovação de projetos no Legislativo. Cada um com o seu negacionismo, né? Existe o negacionismo da pandemia, existe o negacionismo do petrolão, existe o negacionismo da compra de apoio parlamentar por meio do orçamento secreto. O Arthur Lira, obviamente, está mentindo, os recursos são usados como moeda de troca para aprovação de projetos no Legislativo. Isso já está sendo até admitido por alguns parlamentares, né? E, obviamente, se deu a suspensão da qual falamos nas últimas semanas, na liminar da Rosa Weber, mantida em plenário virtual por 8-2, suspensão da execução dessas chamadas emendas de relator. É o dinheiro liberado pelo presidente da Câmara, que é ele, Arthur Lira, para que os parlamentares possam usar nos seus redutos eleitorais para comprar voto também do eleitorado, como se diz no jargão político, né? Quando você tem aquele dinheiro, que é dinheiro de origem nos cofres públicos, dos pagadores de impostos, mas que está sendo usado conforme a conveniência do político para que ele se eleja ou se reeleja. No caso, se reeleja, né, já que os parlamentares estão lá e querem permanecer com seu foro privilegiado. O interessante a respeito dessas declarações do Arthur Lira é que ele já encontra uma maneira de se dissociar de Jair Bolsonaro, cada um está fazendo um movimento para se dissociar um pouquinho, todos aqueles que ficaram muito associados, como Dias Toffoli, por exemplo, já saíram várias notícias, Toffoli tenta se dissociar da pecha de bolsonarista e tal. São pessoas que, obviamente, não são 100% bolsonaristas, as pessoas têm um interesse próprio, e o bolsonarismo foi útil durante um bom período para todas essas pessoas, e ainda para que eles passassem a boiada deles. Agora, se precisar pular para outro barco, eles pulam para o barco onde já estiveram. O barco do Lula, por exemplo. O Toffoli subiu na vida com as indicações de Lula e José Dirceu. Foi advogado-geral da União, foi adjunto lá na Casa Civil de José Dirceu, no governo Lula, e foi escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal quando ele disse que a relação dele com o PT era uma página virada, né? Procurem um artigo meu, A Página Virada de Toffoli, em que eu mostro como não era página virada coisa nenhuma. Quando ele estava lá com a caneta na mão, ele deu um monte de decisões favoráveis aos petistas, quando os petistas mais precisavam. Mas, enfim, Arthur Lira, assim como Valdemar da Costa Neto, eles sabem muito bem que para os interesses deles, do Centrão, tanto faz Lula ou Bolsonaro. Claro que, a partir ali do segundo semestre de 2022, eles vão ver com quem eles podem ganhar mais, com quem eles podem obter mais vantagens. Mas, a princípio, os dois fazem o toma lá da cá, os dois conversam com mensaleiros sem problema nenhum, com a turma acusada de rachadinha em Alagoas sem problema nenhum, e entrega, né? Entrega cargo, entrega controle sobre distribuição de verba. O Valdemar da Costa Neto, eu estou fazendo essa associação porque saiu notícia também de que ele pode liberar, e deve liberar, de acordo com a tendência, é claro que pode haver uma reversão ainda, as bancadas estaduais para apoiar o Lula. Então, o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, que está recebendo o Jair Bolsonaro para se candidatar à reeleição, ele quer o Bolsonaro para puxar voto de determinados deputados do partido. Ou seja, para aumentar a bancada federal do PL, com o apoio ao longo da campanha, independentemente se Jair Bolsonaro vai ganhar ou não. Ele quer usar o Bolsonaro como cabo eleitoral de alguns membros do partido para ele aumentar a bancada. Outros membros do partido, ele deixa se juntar ao Lula. Tem alguns acordos estaduais já feitos, ali no Nordeste principalmente. Então, o interesse dele
Teve até um que deu uma declaração de bastidor aí, de que o Valdemar vai usar o Bolsonaro para aumentar a bancada, mas vai torcer pelo Lula na campanha presidencial. Isso é o retrato do Centrão, mas também das relações lulistas e bolsonaristas de toma lá da cá com essa turma. Então nada disso surpreende, está tudo muito dentro do esperado.